Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha pelo YouTube. Boa noite, João, que está aqui presente mais uma vez aí na nossa quarta-feira, dia 17/3. Então, hoje vamos finalizar aquela treliça, tá? Calcular aquelas barras, aquelas coisas todas lá para finalizar, que é um assunto que tá meio truncado até da última aula aí, mas hoje vai, tá? Hoje nós vamos fazer certinho. E aí, só avisando que, segundo o nosso calendário, a gente tem ainda mais duas aulas, tá? A aula do dia 24 e a aula do dia 31, certo? Como é que vai funcionar? Dia 24 é a data limite, tá? Para entregar as atividades. Eu preciso fechar essas notas aí do pessoal que está passando, então é a última data para entregar 3 atividades, que seriam elas. Aquela atividade sobre os centroides, que tem as figuras, a atividade sobre os questionários lá dos esforços internos e as reações de apoio, tá? Então, são essas 3 atividades que compõem estruturas 1. Todas têm o mesmo peso, tá? Então, para você que está assistindo aí, capricha aí que tá fácil de passar em estruturas 1 esse semestre. Então, a próxima aula é a entrega de tudo isso. Eu vou gravar uma aula, acho que daí assíncrona, tá? Mas vou gravar ela exatamente nesse horário de aula. Então, convido aí quem tiver, e até o João que está assistindo, caso queira, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês um programinha, que é o F-Tool, que faz o cálculo dessas reações, tá? Então, ela calcula momento, cortante, normal, um monte de cargas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre esse programa. E aí, no dia 31, que é exatamente o último dia de aula, tá? Eu sempre chamo o pessoal quando a gente, né, tem aí alunos que acompanham, que não está sendo o caso aqui de estrutura Zoom, né? Infelizmente, além do João aqui, no guerreiro aqui de toda quarta-feira à noite, para a gente conversar um pouco sobre como foi a disciplina, saber um pouco, enfim, fazer um apanhado geral aí de tudo, tá? Então, essa vai ser a nossa última aula aí, que vai ser no dia 31, tá bom? Então, teoricamente, uma aula assíncrona no dia 24 e síncrona aí no dia 31, e fechou estruturas. Se tudo der certo, a gente se vê lá em estruturas 2, calculando realmente aí os pilares, vigas, sapatas e lajes. Beleza? Então vamos lá. Iniciando a aula de hoje, então, João, mais uma vez, a hora que quiser, por favor, só interromper e a gente segue, tá? Então, na última aula, a gente fez o quê? A gente pegou a nossa treliça, tá? Que é essa aqui, calculou as reações de apoio, né? Até aqui tudo bem. Aí a gente numerou os nós das treliças e também colocou aqui as barras. Então, agora a gente está fazendo o quê? Calculando os esforços nas barras. A gente parou exatamente aí. Aí a gente fez aqui o nosso nó 1, calculou aqui essas primeiras barras, tá? Então, a nossa barra 1, a nossa barra 5, certo? E colocou já os valores aqui, tá? Fiz algumas observações do tipo, se o sinal for negativo, a barra está sendo comprimida, e se ela for tracionada, ela tem o sinal positivo, tá? Então, a gente parou exatamente aqui e calculou todas essas barras aqui do nó 1. Então, hoje a gente vai continuar, tá? E a gente trabalha aqui meio que por simetria. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai calcular o nó 4, tá? Então, a gente vai pegar todas essas reações aqui e vamos calcular exatamente esse nó 4, ok? Então, vou pegar ele aqui, vamos trazer ele aqui para baixo, tá? Só vou tirar aqui esses desenhos aqui dos apoios. Beleza. Então, quero calcular isso aqui. Então, quero calcular a força aqui na minha barra 4 e na minha barra 3, tá? Lembrando que nesse exemplo aqui, assim como nos outros, a gente sempre vai fazer as forças saindo do nó, tá? Só vou copiar isso aqui. Então, a gente sempre vai calcular todos esses esforços saindo aqui do nosso nó. Deixa eu dar um rotacionar aqui. Desse jeito aqui, tá? Então, a gente tem aqui e também vai ter como se a nossa barra 4 estivesse fazendo um esforço assim, ó, saindo do nó, tá? Desse jeitão aqui, beleza? Então, essa aqui também, a gente só vai pegar ela aqui, ó, vai mover, que é a nossa reação de apoio. Então, eu tenho uma reação de apoio saindo aqui do meu nó, a força 3 aqui e a força 4 aqui.
Como essa força 3, tá? Ela tá inclinada, a gente, de novo, tem que decompor essa barra aqui em duas componentes, que vai ser o F3x e o F3y. Lembrando que o nosso ângulo aqui, 45 graus. Então, o seno e o cosseno sempre dão o mesmo valor, tá? Então, eu vou só desenhar aqui as nossas componentes. Então, eu tenho uma componente aqui e uma componente aqui, certo? Lembrando que eu estou decompondo aqui essa força total, mas estou representando só um pedacinho aqui, tá? Só para não ficar muito tumultuado. Vou colocar aqui também como pontilhado. E eu acho que eu coloquei que cor? Vermelho. Então, vamos colocar aqui para ficar tudo meio que seguir um padrão. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu só copiar aqui, então, essas duas aqui. Vou trazer elas para cá. Uma componente aqui, Y, e uma componente aqui em X. Beleza. Então, lembrando que esse ângulo é 45 graus, que é o mesmo que vai ter aqui. E agora eu preciso calcular isso aqui. Então, deixa eu trocar essa aqui, que essa aqui vai ser a minha F3, tá? Então, a minha força que vai estar aqui na barra 3. Vou pegar isso aqui, que já está meio pronto também. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Então, fazendo aqui primeiro o nosso FY. Então, é a mesma coisa se eu pegasse aqui, para cá, com o ângulo aqui. Então, eu vou ter o quê? Seno de 45 graus, tá? Então, meu seno de 45 graus vai ser o meu FY3, tá? Que agora eu estou decompondo a minha carga 3, dividido pela minha hipotenusa, que é a força 3, tá? Então, jogando aqui... e aí a questão do sinal, né? Vamos lá. Então, como a gente tinha na nossa convenção, deixa eu até pegar a convenção aqui, que agora a gente tem que colocar mais um valor para ela. Deixa eu dar um copiar aqui na convenção. Então, o que a gente vai ter na nossa convenção? Então, ó, tudo que for para cima é positivo. Vou apagar essa do momento, tá? Tudo que for para a direita, tá? Tudo que for aqui para o lado direito também vai ser positivo, tá? Então, isso aqui agora é extremamente importante para a gente também, ó. Então, positivo. Tudo que for para cima, positivo. Tudo que for para a direita, positivo. Então, vamos ver essa aqui, ó. Então, o nosso FY, ele está para cima. Se ele está para cima, ele é positivo. Então, eu vou ter o valor do seno, 0,77, vezes o F3, que o F3 está dividindo, passa para o lado de lá, multiplicando. É igual o FY3, tá? Então, daqui eu vou ter o nosso FY3. Da mesma forma, de modo simétrico, a gente vai ter o quê? O cosseno. Então, a gente vai ter o cosseno como Fx3, tá? E o F de 3, né? Que seria o cateto adjacente, o FY3, e a hipotenusa, que é o F3. Porém, ele está apontando para a esquerda. E para a esquerda, o sinal é negativo, tá? Então, isso aqui vai ficar negativo. Vai ficar menos FY3, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui com esses sinais, tá? Fx3, na verdade, né? O Fx3 está para o lado esquerdo, então ele é negativo, beleza? Agora, para eu poder resolver esse sistema todo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquele sistema de somatório, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Primeiro, somatória das cargas verticais, tá? Eu quero que fique em equilíbrio, então, o meu somatório das cargas verticais tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar tudo que tiver aqui na vertical. E o que eu tenho na vertical? Eu tenho aqui o meu FY3. Para cima, sinal positivo. E o que é o meu FY3? É isso aqui, ó. É essa minha igualdade. Então, eu tenho 0,707
vezes o F3, tá? Isso é o meu FY3 que está aqui. O que mais que eu tenho? Tenho aqui, ó, a minha reação, apontando para cima também. Então, mais 3,75. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Pronto. Agora é só fazer essa matemática aqui, ó. 0,707 vezes F3 é igual. Então, ó, aqui está positivo, passa para o lado de lá, negativo. Menos 3,75. Então, meu F3 vai ser menos, vou pegar aqui o 3,75 dividido por 0,707. Menos 5,3, tá? Quilonewtons, no caso aqui, né? Quilonewtons. E por que negativo, né? Por que esse F3 está negativo? Quer dizer o quê? Que essa barra aqui está sendo comprimida, tá? É isso que quer dizer, que o meu F3 aqui, que tem esse valor, está sendo comprimido, certo? E é isso que eu quero saber. Belezinha? Exatamente isso aqui. Agora vamos calcular o quê? Vamos calcular somatórias das cargas horizontais, que eu já achei aqui a minha barra F3, tá? Então agora eu vou vir aqui, ó, somatória das cargas horizontais. Então o que eu tenho na horizontal? Então eu tenho, ó, o F3, tá? Fx3, perdão, que está para o lado esquerdo. Se ele está para o lado esquerdo, ele é negativo. Então já está aqui, ó. Meu FY3 negativo, tá? Que está para o lado de lá. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos 0,707 vezes F3, tá? Então, para o lado de lá, negativo, certo? O que mais que eu tenho para o lado de lá? Eu tenho essa aqui, que vai ser a minha F4, tá? Agora eu tenho aqui, para a esquerda, eu tenho menos F4. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Quando eu fizer essa conta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou substituir agora o meu F3. Então, menos 0,707 vezes. E agora, atenção. Como o meu F3 ele é negativo, eu vou levar o sinal para lá também. Menos 5,30, tá? Então, eu tenho que levar o sinal junto, tá? Menos F4 igual a zero. Beleza. Agora vamos fazer essa matemática toda aqui, ó. Eu tenho 5,30 vezes 707. Menos com menos, mais. Então, eu tenho 3,75 menos F4 é igual a zero. Tá? Colocando esse aqui para lado de lá, vai ficar negativo, certo? Vai ficar menos 3,75. Então, meu F4, ele vai dar positivo, né? Que ele é menos, lá vai ficar menos, vai ficar positivo, 3,75 quilonewtons. Tá? Ó, 3,75 passa para lá menos, menos com aqui com menos daqui vai ficar mais. Então, essa barra está sendo tracionada, certo? Fechou. Então, eu posso vir aqui agora, ó, e substituir esses valores. Então, a minha barra 4, já vou dar um zoom, tá? É 3,75 e aqui é menos 5,30, tá? Então, é desse jeito que eu vou identificar. Pronto, calculei já todas essas barras desses nós aqui. Já estou chegando aqui nas nossas reações, certo? Continuando, seguindo nossas contas aqui, agora o que eu vou fazer? Eu posso calcular o nó 5, o nó 2 ou o nó 3, tanto faz, tá? Posso usar todos eles aí para fazer o cálculo, tá? Independente, porque eu tenho já todas as informações, vamos dizer assim, que eu preciso para calcular eles. Qual que nós vamos usar? Ah, vamos fazer acho que o nó 3. Até eu fiz um rascunho aqui, eu acho que dá para a gente... vamos fazer o nó 3, eu acho que vai ser o mais facinho para a gente calcular, né? Ou o nó 4. Vamos fazer o nó 4 aqui, que daí fica meio que na ordem, tá? Então, vamos calcular exatamente esse aqui, tá? Que é o nó 4, não, perdão. Nó 2, tá? Esse que a gente vai calcular agora. Então, vamos pegar tudo que está aqui, todas essas informações. Vamos copiar aqui e vamos trazer para cá.
Só faltou pegar a barra 2 aqui. Então, vamos fazer o nó 2, tá? Que tá aqui. Mais uma vez, vamos pegar todas essas cargas aqui saindo, tá? Isso aqui é bem importante, como vocês já viram, por causa do sinal, tá? Vamos ver, não, copiar. Só pegar essas setas aqui, ó. Então, eu vou fazer, ó, cargas saindo, tá? Todas elas saindo do nó. Então, essa aqui e essa aqui. Beleza, tá? Então, agora eu quero calcular aqui a minha barra 2, que eu vou chamar de F2, e a minha barra 6, que eu vou chamar de F6, tá? Tudo muito lindo se não fosse o quê? Bom, eu sempre tenho que ter cargas verticais e horizontais. Então, nesse caso aqui do nó 2, eu tenho que decompor tanto a minha barra, que está inclinada, quanto o meu F6. Então, eu tenho que fazer duas contas aqui de decomposição, tá? Para eu poder achar essas componentes, que vai ser a Fx6 e essa componente aqui, que vai dar valores daí, tá? Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos por partes aqui. Vou pegar uma aqui que está meio pronta, né? Quero economizar um pouco aqui, né? Deixa eu levar isso aqui para lá. Desse jeito aqui, já vou rotacionar ela aqui. Primeiro para cá. Então, por exemplo, mandei de cabeça para baixo, você sacaneia, né? Mas já vamos mudar isso aqui. Então, ó, eu tenho que decompor a minha carga, tá? Que eu vou ter dois valores aqui. Então, eu preciso decompor a minha carga, certo? Então, essa carga tem que estar inclinada, ela tem que ficar horizontal e vertical, tá? Como que a gente vai fazer isso? Com essa mesma regrinha aqui do seno e do cosseno, tá? Só que aqui na carga, ela é muito mais fácil, ó. Por quê? Porque agora ela tem um valor, tá? Então, por exemplo, eu quero calcular essa componente aqui, que é a componente vertical. O que eu vou ter? Então, eu tenho meu ângulo aqui, certo? Aqui está o meu ângulo, então o que eu vou ter aqui? Cateto adjacente. Se eu quiser essa aqui, né? O que eu vou ter? Meu ângulo está aqui, ó. Tem o cateto oposto, tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 vai ser o quê? Vai ser o meu cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, pela minha hipotenusa, tá? Só que a minha hipotenusa, agora nesse caso, ela tem um valor, que é o quanto? 1,77, tá? Então, esse meu valor, que vai dar aqui direto, que eu vou pôr aqui, é quanto? É um número, tá? Então, vai ser 1,77 vezes 0,707. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,25. Deixa eu pegar aqui até um valor desse aqui mesmo. E essa minha decomposição me deu o valor de 1,25. Tá meio grande, deixa eu diminuir um pouco aqui. Pronto, ó. Então, eu cheguei nesse primeiro valor aqui, tá? De 1,25 apontando para cá. E o de baixo? De baixo é só eu pegar a mesma coisa, deixa eu só trocar aqui, né? Que daí agora aqui não é F3, né? Vou chamar aqui de resultante, pode ser? Vamos chamar de resultante X. Resultante X. E essa barra aqui, que era a minha barra qual? Minha barra 1. Então, aqui era o F1, que já tem um valor, tá? Que o meu F1, que eu calculei que deu 1,77, tá? Então, do mesmo jeito, eu vou vir aqui, ó. Vou copiar aqui, então. E agora vai ser o meu cosseno. Então, eu vou ter o meu RY, tá? Com base no F1. Então, eu tenho o quê? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o meu ângulo, sendo 45, ele tem o mesmo valor. Então, a minha componente aqui, ela também é 1,25. Pronto. Decompus aqui a minha barra em componentes X e Y, tá?
Só que agora elas são valores em vez de ser, né, aqueles números, aquelas incógnitas, tá? De forma similar, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer do outro lado, só que agora do mesmo jeitão que a gente estava fazendo, ó. Então, vou copiar ela para cá. Deixa eu dar um mirror aqui. E vamos decompor aqui o nosso F6, tá? Só que esse F6, sim, a gente vai decompor ela em duas cargas, que a gente ainda não sabe. Que vai ser o FY6 e o FX6, tá? E vamos usar qual? Mesma coisa. Vamos usar seno e cosseno. Só que não podemos se perder é qual que é qual, tá? Então, o Fx, vamos usar o Fy, né? Então, o ângulo de 45 graus, que está aqui, certo? Então, meu Fy vai ser o cosseno, tá? Então, o cosseno de 45 graus é o Fy6 dividido pelo F6. E o seno vai ser o Fx6 dividido pelo meu F6, tá? Então, só fazendo aquelas multiplicações de tudo, aqui vai ficar o meu F6. E aqui vai ficar o meu F6. Só não posso esquecer que isso aqui é o Fx6, vai ser isso aqui. E aqui o meu Fy6. Beleza? Certinho. Então, tá aqui. Decompus esse monte de carga. Então, o que ficou agora? Então, ó, carga aqui, F2 e Fy6 na horizontal. E na vertical? Essa e só. Então, na vertical tem menos, tá? Então, eu vou usar justamente essa artimanha para quê? Para fazer o meu somatório. Como eu já vi que na vertical eu tenho só um valor e uma incógnita, é exatamente essa que eu vou usar, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Somatório na vertical. Então, lembrando que o que era para cima era positivo, então tudo que tiver para baixo é negativo. Então, eu tenho essa carga para baixo, menos 1,25, tá? Menos porque é para baixo, negativo. E essa Fx6. Quanto é a Fx6? Fx6 é isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Mas como tá para baixo, ela vai receber um sinal negativo. Então, menos 707 vezes o meu F6, tá? Então, ela ficou inteirinha negativo. Tudo isso tem que ser igual a zero. Vamos devagarinho aqui para a gente não se perder. 1,25. Isso aqui vai ficar quanto? Então, eu posso, por exemplo, passar tudo isso aqui para o lado de lá, para ficar positivo, né? Porque tá, só substituindo ficar mais fácil. Então, isso aqui eu vou fazer assim, ó, igual 0,707 vezes o F6, beleza? Aí, ó, tá vendo? Sumi com o sinal do menos ali bem facinho. E agora eu vou ter o meu F6. Então, meu F6 vai ser negativo, porque o menos ficou do outro lado. 1,25 dividido por 0,707. 1,25 deu 1,77. Opa, aqui é menos. Tá? Então, representa compressão, porque deu negativo. Beleza? Então, agora, continuando, vamos fazer o que agora? Somatória das cargas horizontais igual a zero. Tá? Que são várias dias de passagem. Então, vamos pegar todas elas aqui para não esquecer de nada. Então, o que a gente vai ter? Ó? Horizontal. F2 apontando para a direita. Então, F2 é positivo. Tá? Tem o que mais? Fy6 apontando para a direita, positivo também. Então, eu tenho o Fy6 como 0,707 vezes o meu F6. O que mais que eu tenho? Tenho essa carga aqui, ó, apontando para a esquerda, negativa, menos 1,25, tá? Então, tenho essas cargas aqui, 1,25. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Pronto, bem devagarinho para não se perder. F2 que eu não sei, mais 0,707 vezes. Quanto é o F6? Menos 1,77. Menos 1,25 tem que ser igual a zero. Pronto.
Só fazer essa matemática toda aqui e descobrir. Vou fazer até desse lado, ó. Então, F2 vai ser 1,77 vezes 0,707. Deu menos 1,25. Menos 1,25 é igual a zero. Então, agora, fazendo aqui, eu vou ter que o meu F2 vai ser 2,5, tá? Kilonewtons. Que em todos eles eu esqueci de pôr, beleza? Então, achei meu F6 e o meu F2. Então, vamos colocar esses valores lá na nossa treliça principal. Então, meu F2 é 2,5 e o meu F6 vai ser 1,77 negativo. Beleza. Faltou quem? Faltou só aqui o nosso 7, tá? É o único que faltou. Então, agora a gente pode pegar aqui tanto pelo nó 5 como pelo nó 3, tá? Tanto faz o que a gente pegar aqui, independente. Vamos pegar pelo nó 3, que vai ficar meio similar a esse aqui mesmo, tá? Então, vamos pegar todas as informações aqui. Vamos copiar aqui e vamos fazer o nosso nó 3. Vou pegar um valor aqui de 2,5. Ok. Então, mesma coisa, ó. Tudo vai ter que sair sempre do nó, tá? Então, eu pego aqui, já ponho para baixo. Desse jeito, até deixar meio longe aqui, tá? E aí, todas essas cargas aqui saindo do nó. Então, vamos por aqui, aqui e aqui. Deixa eu rodar essas cargas todas aqui. Então, ó, essa de 2,5 já tá belezinha, ó, já tá até no sentido certo, tudo certinho, tá? Era só um valor mesmo, bem fácil aí pra gente utilizar. Essa de 5,3 a gente vai ter que decompor em duas cargas, tá? Não tem escapatória mesmo. E essa aqui, que é o F7, também, tá? Ela vai ter que ser decomposta aqui em duas cargas também, porque ela está inclinada. A gente precisa de horizontais e verticais. Vou pegar aqui esses desenhos, ficar mais fácil da gente fazer lá, tá? Desse jeitão aqui. Eu vou mudar esses valores aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu vou ter agora? Deixa eu já colocar esse para cá. Não tanto. E esse eu ponho para cá. E esse que vai ser um valor, eu vou pôr para cá. Tá? Já vamos inverter esse aqui. E esse aqui também. Beleza. Vamos lá para aquela contarada de novo, tá? Então, eu vou pegar aqui primeiro. Isso aqui que é uma reação, tá? E vou decompor essa reação aqui primeiro, certo? Então, eu tenho lá, ó, seno de 45 graus, vai ser a minha resultante em X, dividido aqui, no caso, por essa força aqui, que era a minha barra 3. Então, eu vou pôr aqui só para ficar igual. Então, esse aqui era o F3. Tá? Então, eu vou ter quanto? 0,707. Vou ter a minha reação, que é menos 5,3, tá? Então, sempre carregar aqui a reação, tá? Perdão. Essa aqui tá errada, né? Essa aqui é o... Certo? Já me perdi de novo. É a minha reação em X. Oh, meu Deus. Só um pouquinho. Deixa eu vir voltar aqui um pouquinho, que eu já esqueci. É a reação... Ah, e a força. Tá. Rx é 1,77. E o meu F1, que eu tinha calculado lá em cima. Isso. Isso, que dá o valor. É isso mesmo. Tá. Então, isso aqui é isso aqui. Para eu calcular aqui já a minha resultante, tá? E a minha resultante vai ser 5,30 vezes 0,707. Então, ela é menos
3,75, tá? E automaticamente aqui vai ser a mesma coisa. Menos 5,30 vai dar menos 3,75. Certo? Então tá aí, ó, decomposta a nossa carga. E agora vamos aqui fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no F7. Então vamos vir aqui, mesma coisa. Então, só vou substituir aqui para o F7, 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 aqui é o 7. E aqui não precisa nem fazer a conta de novo, é só substituir tudo aqui pelo 7, os senos e cossenos, tudo certinho, tá? Então, o serviço mesmo aqui era só pegar justamente e achar aqui a nossa F7, que é a única coisa que a gente tem aí para calcular, tá? E tem jeitos mais simples ou mais fáceis. Então, por exemplo, se eu pegar agora horizontal, eu tenho uma, duas, três cargas. Vertical, eu tenho uma, duas, três cargas. Então, tanto faz o que eu pegar aqui, tá? Vou pegar aqui a vertical, que a gente sempre tem feito mesmo, tá? Somatório de cargas verticais tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Lembrando que é para cima é positivo, para baixo negativo. O que eu tenho, então, aqui? Ó? Eu tenho F7 para baixo. Então, vai ser menos, aliás, FY7. Menos 0,707 vezes o meu F7, que é o que eu quero descobrir. Tenho essa minha carga apontando para baixo, que é 5, menos 5. E tenho essa carga aqui, que é menos 3,75. Tudo isso tem que ser igual a zero. Pronto. Vamos fazer isso aqui sem se perder. Menos 0,707 vezes o F7 é igual a um valor positivo, certo? Que vai para lá, de 8,75. Agora, que eu fizer essa conta, eu acho o F7, que vai ter um valor negativo, por causa desse sinal aqui, que é 8,705 dividido por 0,707. 12,38 quilonewtons, tá? Se fazer o outro, não, porque eu só preciso achar o F7. Então, fechou. Com esse F7 aqui, eu simplesmente fechei. Então, 12,38 positivo. Negativo, né? Menos 12,38. Confia o sinal. Negativo. Belezinha. Então, ó, fechou. Isso aqui é o meu resultado final do exercício, tá? Vou deixar até aqui separado, para dar até aquele print, tá? Para ficar aí no... Pronto, belezinha, só puxar para cá. Então, conclusões desse exercício, tá? Vamos bem por partes. Conclusões. Primeiro, é conta. Mas é conta mesmo. A chance de você se perder no meio do caminho aí ou trocar um sinal é grande, tá? Mas é assim mesmo. Ela é sequencial, então se caso a gente errou algum lugar, a gente levou o erro até o fim, tá? Mas isso são coisas da matemática só. Falando agora em termos de estrutura, o que a gente percebe aqui? Que, de certa forma, a gente tem mais esforços de tração, acredito eu, do que de compressão, tá? Ó, eu tenho 4 barras sendo, né, comprimidas do que 3 sendo tracionadas, certo? Qual a minha barra mais crítica? A que deu o valor maior, que é essa aqui, tá? Essa nossa barra entre o nó 3 e 5 é a mais carregada. Então, se eu fosse fazer essa treliça, o que eu teria que fazer? Nesse ponto, eu tenho que dimensionar ela maior, para essa barra, tá? Claro, aqui tem os 5, essas barras são as mais tracionadas e comprimidas. Mas veja se a gente vê o exercício desse primeiro momento, não dá para saber se essa vai ser a que tem maior esforço, ou essa, tá? Só olhando assim, meio ingrato, tá? Agora a gente tem certeza que essa barra aqui é a que sofre o maior tipo de esforço para esse tipo de carregamento, tá? Então é isso, pessoas. Vamos até voltar aqui. Tá o João quieto aqui. Quando a gente faz isso aqui, ó. Quando faz no quadro é mais fácil, tem mais cor, fica mais dinâmico, tá? Mas eu sei que assusta um pouco, tá? Então, João Nobre Guerreiro, é isso. Conseguiu acompanhar? Deu aí, pá. Mais ou menos tentar sair do lugar com as treliças? Bem, mais ou menos na realidade.
Deu para entender algumas coisas melhor da aula passada, que eu tinha deixado passar, então essa aula eu consegui compreender. Porém, surgiu coisas novas que me deixaram um pouco mais confuso também. Normal, é assim mesmo. Aquela questão de pegar a barra que já está inclinada e colocar em duas cargas, né? Acredito que seja isso? Sim, sim. É normal, tá? Mas é isso mesmo, porque, por exemplo, a gente tem que sempre trabalhar no eixo XY, tá? Então, mesmo que a gente já tenha calculado uma barra, que ela já está com a força, a gente tem que decompor ela também em duas cargas, tá? Infelizmente, treliças são assim mesmo, tá? E como eu disse para você, e digo aqui para o pessoal que eu estou gravando, tá? Então a gente teve essa mão de obra aqui, tá? É mão de obra mesmo, serviço presidiário, fazendo, oh, desculpa, presidiário, né? De pessoas privadas aí de liberdade, né? Fazer esse tipo de conta, tá? Mas o que a gente vai fazer? A aula que vem, tá? Justamente, a gente vai trabalhar com um programinha, que é o F2, e nós vamos fazer exatamente esse mesmo exercício e alguns lá da reação das vigas, tá? E vocês vão ver que aí simplesmente o troço fica melzinho, tá? Claro, o programa computacional vai fazer isso aqui para a gente muito mais simples do que fazer isso aqui tudo na mão, tá? Mas, antigamente ou até hoje, tem gente que faz na mão mesmo, tá? E o procedimento é exatamente esse aqui. Então, a gente precisa mostrar como que faz para depois a gente poder inserir os programas aí, poder estar calculando de forma muito mais fácil, certo? Pessoas que estão aqui acompanhando, eu vou encerrar a gravação, né? Fiquem com Deus aí. Até uma próxima aula. Então, dia 24, nossa aula é assíncrona, tá? Vou parar de gravar aqui.